Era uma noite quente de verão em 1985, quando a tranquilidade da pequena cidade de Campo Verde, no interior de Goiás, foi interrompida por uma história que ninguém mais esqueceria. Algo sinistro estava acontecendo na Fazenda Santana, localizada a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. O que parecia ser apenas mais uma propriedade rural, isolada, com uma vista deslumbrante e terras férteis, escondeu um segredo que, até hoje, ninguém foi capaz de desvendar completamente. E o mais estranho de tudo, ninguém, absolutamente ninguém, sobreviveu para contar toda a verdade. A Fazenda Santana, pertencente à família Costa, tinha uma história simples. Desde o fim do século XIX, ela fora um local de trabalho árduo, gerando alimentos para os vizinhos e se mantendo em relativa paz. A família Costa era bem respeitada na cidade e sempre se envolvia em questões comunitárias. Mas o que muitos não sabiam era que, por trás das cercas da fazenda, algo estava sendo cultivado. Algo muito mais sombrio do que qualquer fazendeiro poderia imaginar. Durante os anos 80, a fazenda passou a ser menos visitada por moradores da cidade e poucos ainda se arriscavam a passar por ali, especialmente após o desaparecimento de José Costa, o mais jovem da família, em 1983. Diziam que ele tinha se perdido nas matas que cercavam a propriedade, mas ninguém conseguiu encontrar seu corpo. E foi quando os estranhos acontecimentos começaram a ser relatados. A história começou a tomar forma quando Maria, uma mulher que morava na cidade e havia sido amiga de infância de José, decidiu investigar o desaparecimento. Ela sabia que o rapaz tinha desaparecido sem deixar rastros. Mas ninguém estava disposto a se arriscar a entrar na Fazenda Santana. Ignorando os avisos de amigos e familiares, Maria fez uma visita à fazenda, sozinha, em plena madrugada. À medida que se aproximava da propriedade, Maria sentia um peso no ar. A estrada que levava até lá parecia deserta e sombria, e ao se aproximar da grande porteira de ferro, algo estranho começou a acontecer. As luzes de sua lanterninha começaram a falhar, e o vento, que antes estava calmo, passou a soprar forte, como se quisesse afastá-la. Ela não se intimidou e continuou. Ao cruzar a entrada da fazenda, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de seus passos na terra seca. Quando entrou na casa principal, a atmosfera era carregada, como se o tempo estivesse congelado. O mobiliário ainda estava no lugar, mas tudo estava coberto por uma camada espessa de poeira, como se ninguém tivesse morado ali há décadas. A sensação era estranha, como se a casa estivesse aguardando algo. Foi quando ela encontrou o velho diário de José. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam repletas de anotações que falavam sobre experimentos misteriosos que ele estava conduzindo, sem a permissão da família. O diário mencionava algo sobre rituais antigos, tentativas de comunicação com outras dimensões e uma presença que começou a assombrar a fazenda. A última página do diário estava marcada com uma frase aterradora. "Não consigo mais controlar o que estou invocando, eles estão aqui." Maria imediatamente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas ela não teve tempo de refletir sobre o que leu. Antes que pudesse sair da casa, o som de passos pesados ecoou pelas paredes. Ela olhou em volta, mas não havia ninguém. O pavor tomou conta dela, e em um impulso, Maria correu até a porta, mas estava trancada. O silêncio foi interrompido por uma risada baixa, vinda de algum lugar nas sombras. Foi o último som que ela ouviu. No dia seguinte, os moradores encontraram sua mochila abandonada perto da porteira da fazenda, mas Maria nunca foi vista novamente, e ninguém mais teve coragem de ir atrás. Os anos se passaram e os relatos sobre a Fazenda Santana se tornaram cada vez mais assustadores. Um grupo de turistas, em 1992, decidiu explorar a área e filmar um documentário sobre a história da fazenda. Ninguém sabia, mas esses turistas estavam prestes a se deparar com o maior mistério de todos. As gravações feitas pela equipe mostravam uma série de fenômenos inexplicáveis.
objetos se movendo sozinhos, sombras que se moviam pelas paredes e uma figura que aparecia na lente da câmera. Mas o mais assustador foi a gravação de um sussurro que dizia: "Vão morrer como Maria." O vídeo, que foi encontrado pela polícia meses depois, estava incompleto e todos os membros da equipe desapareceram. A fazenda, hoje, é considerada um local amaldiçoado e as autoridades locais evitaram colocar qualquer tipo de sinalização na área para impedir que curiosos se aproximem. Mas o mistério sobre o que aconteceu lá continua sendo debatido. Alguns acreditam que a Fazenda Santana foi construída sobre um antigo cemitério indígena e que os rituais que José praticou desencadearam uma maldição que permanece até hoje. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu com a família Costa e com os que tentaram desvendar os mistérios da fazenda. A presença que José invocou nunca foi identificada, mas é claro que ela ainda está lá. E a Fazenda Santana permanece, para aqueles que se atrevem, um lugar onde os vivos e os mortos se encontram. E você, teria coragem de visitar a Fazenda Santana?